Boa tarde a todos. No meu último vídeo falei acerca de como os violentos entrarão no reino dos céus e nos últimos minutos do vídeo falei acerca da armadura de Deus. Há uma passagem na carta dos Efésios que São Paulo utiliza uma imagem de um soldado para dar uma palavra de incentivo aos cristãos, que os cristãos estão constantemente em combate, não é? E vocês poderão ver o que é este combate que nós temos. Bem, eu quando fiz esse tal vídeo, lembrei-me imediatamente de um santo canonizado pela Igreja, que foi um soldado e que depois fundou uma ordem religiosa, depois da sua conversão, do qual as pessoas chamavam os seus membros os soldados de Cristo. Então, este vídeo vou falar acerca de 6 santos, incluindo isso que estou a falar, em que eles tiveram a armadura do exército, mas também tiveram a armadura de Deus. Isto é um facto. São factos curiosos que deixo para vocês. Também é bom saber essas coisas e serve como também inspiração para nós. Portanto, o primeiro santo que eu vou falar é Santo Inácio de Loyola. Ele estou-se no exército quando era bem jovem, tinha 17 anos, com o intuito de ter glória, não é? Queria entrar em batalhas, ter vitórias, ter isto e aquilo, ter glória. Uma vez entrou em duelo com um Mouro. Para quem não sabe, um Mouro era o nome que era chamado aos muçulmanos na altura deste Santo Inácio. Entrou em duelo porque esse Mouro negou a divindade de Jesus Cristo. E até que Inácio acabou por o matar. Depois participou em muitas batalhas, não é? Tudo em nome de um duque de Nájera. Vou deixar aqui o nome, Nájera, duque de Nájera, vice-rei de Navarra. Quando tinha 30 anos, portanto isto no ano 1521, um tiro de canhão atingiu-lhe a perna, partindo-a e ferindo a outra. E ele teve que voltar para o sítio onde nasceu, para o castelo de seu pai, em que foi submetido a várias cirurgias. Enquanto tinha este tempo de repouso, leu várias obras de Jesus Cristo sobre a vida dele e sobre a vida de alguns santos. E aí deu-se então ao processo a sua conversão, a sua verdadeira conversão. Portanto, um ano depois disto acontecer, foi ao mosteiro de Santa Maria Montserrat, e aí, quando entrou, havia lá uma estátua da Virgem Maria, e aí deixou as suas vestimentas militares nos pés de Maria. E daí prometeu ser, a partir desse dia, um soldado para a fé católica. Mais tarde, depois fundou uma ordem religiosa chamada a Companhia de Jesus, que é mais conhecida pelos jesuítas. Não é? Aí na Ilha Terceira, o sítio onde nasci, temos o colégio dos jesuítas. Estes tiveram aí na ilha, e tiveram por muitas partes do mundo. Os jesuítas tiveram um passado glorioso, um passado espetacular, missionários, e portanto evangelizou muita gente. Portanto, este é que era o tal que as pessoas chamavam, esta é que é a ordem que as pessoas chamavam, apelidavam de os soldados de Cristo. Vejam que até o lema criado parece mesmo um reflexo de um dizer de um soldado. Portanto, a Companhia de Jesus tem este, não sei se ainda tem, mas na altura o slogan, vamos assim dizer, era este. Portanto, a ordem serve para quê? Para efetuar trabalho missionário e de apoio hospitalar em Jerusalém, ou para onde o Papa quiser, sem questionar. Não é? Veja lá, o Papa era o seu comandante, agora era o seu novo comandante, não era nenhum general, ou seja lá o que for do exército, sim o Papa. Para ir aonde o Papa quiser, sem questionar. Não é? Os jesuítas tinham têm esta asserção nas suas cabeças. Bem, depois o outro santo, este santo, temos muita representação aí na Ilha Terceira, muita representação deste santo. Ainda vou revelar agora, mas vocês vão saber.
Este santo alistou-se no exército imperial romano. Não é? Estamos a falar do Império Romano há muito, muito tempo atrás. Mas alistou-se, não é, para ajudar os cristãos. Na altura o Império era contra os cristãos, havia muita perseguição. O Império Romano queria matá-los a todos, mas aqui este santo entrou com o intuito de ajudar os cristãos, mas ficou assim, de boca calada, entrou, nunca confessou a sua fé, quis fazer as coisas pela calada, para ajudar os cristãos. Depois, ele até chegou ao posto de capitão da guarda pretoriana. Nesse período, que foi curto de ser capitão, segundo a tradição, converteu 16 pessoas. Eventualmente, depois alguém chegou-se ou alguém apanhou-lo a fazer alguma coisa, não é, a ajudar o cristão, e foram contar ao imperador. O imperador então disse: ei, quer este gajo ao pé de mim, vamos ter um julgamento. Chamou então este homem, pôs-se de frente do imperador e confessou a sua fé católica, a sua fé cristã. O que é que aconteceu? Foi sentenciado à morte por flechas. Então aí amarraram contra um poste e lançaram flechas de todo o seu corpo. Aí talvez já seja uma pista para todos aí. Quantas estátuas já não vimos de São Sebastião? Hein? Até a vila de São Sebastião o São Sebastião é patrono da vila, né? Da Ilha Terceira. São Sebastião, não é? Aquele homem que está amarrado a um poste com flechas por todo o corpo. Mas, por surpresa, não morreu. Passou ali depois uma viúva, o socorreu e o tratou. É? Depois de alcançar a boa saúde, o que é que ele fez? Foi outra vez diante do imperador, criticou o modo dele tratar os cristãos. É? Vejam lá a coragem. E depois, novamente, foi sentenciado à morte, desta vez por espancamento. E desta vez morreu mesmo. Foi depois posto numa vala comum pelos romanos. E mais tarde os cristãos foram lá à vala, desenterraram o corpo dele e o puseram nas catacumbas, que eram os lugares onde os cristãos, lugares secretos, onde os cristãos se abrigavam, se juntavam, prestavam o culto, faziam as eucaristias. Puseram aí o corpo dele. Ok? Veja lá a bravura deste homem. Nós somos convidados a isto. Mais e mais este mundo, não é? E isto acontece todos os dias. Até o Papa diz que há mais mártires nos tempos de hoje do que no tempo da Igreja Primitiva. Esses países todos, para aí, muitos deles aí do Médio Oriente, e já está a chegar à Europa, vemos o ódio que existe contra os cristãos. Somos chamados a isto, a dar testemunho até ao fim, até ao derramamento de sangue. Vamos ao outro, São Francisco de Assis, né? O famoso São Francisco. Ele nasceu de uma família muito rica, era um bom negociador, dava-se com gente de alta sociedade, né? Mas para além de ter riqueza, lá está, também queria glória. Então juntou-se ao exército e até foi capturado numa batalha entre a cidade de Assis e a cidade de Perugia. Depois dessa batalha, depois disso, enfim, do cessar-fogo, ele depois voltou à cidade. Foi preso e depois voltou à cidade. Mas ainda aquela coisa de ter glória, não é? Aquela coisa de ir para as batalhas ainda não lhe saiu de peito, então juntou-se à Quarta Cruzada. Para quem não sabe o que são as cruzadas, fiz 3 vídeos acerca disso, depois podem procurar. Foi a Quarta Cruzada, mas foi só um dia. Houve um dia de peregrinação, okay? A cruzada ia a caminho de Jerusalém, só fez um dia, desistiu, voltou para casa, sofreu grandes humilhações, o pessoal da vila dele começou a chamá-lo de cobarde e disto aquilo, olha-me este jabarde. Foi só um dia, voltou para trás já, como é que é isso? O pai também não ficou lá muito contente. Houve depois um período que ele estava a rezar numa igreja, chamada Igreja de São Damião, se não me engano, ou São Damião, e que ao contemplar lá o crucifixo ouviu uma voz a dizer: Francisco, vê como está a minha casa em ruínas, reconstrói a minha igreja. E ele ficou assim: reconstruir a minha igreja, credo. Foi a voz de Jesus a falar com ele. O que ele não percebeu bem à primeira é que ele pensou que Jesus estava a falar daquela igrejazinha, não é? Que ele estava. Então mandou
com o seu próprio dinheiro da família, não é? E com alguns fundos que angariou, foi dar ao pároco, não é? Da paróquia, ao sacerdote, para reconstruir aquela igreja para ficar melhorzinha. Mas Deus depois ele veio a perceber que ele estava a falar da sua igreja em geral, não é? Do corpo místico, a sua igreja, dos seus membros, não é? Porque a igreja nessa altura de São Francisco estava precisava um bocadinho de limpeza. Havia um bocadinho de corrupção, isto e aquilo, era um período assim um bocadinho complicado da igreja. Depois o pai descobriu que ele tinha dado bastante dinheiro para essa igreja, não ficou contente e disse que aquele dinheiro tinha que ser voltado para a família. Todo aquele dinheiro tinha que voltar para a família. E São Francisco disse: tanta ganância, meu pai, não é? Pega tudo, olha, até te dou as vestes do corpo. Isto é uma famosa passagem, facto histórico de São Francisco de Assis, que ele até deu as vestes para seu pai, ficou nu e dedicou-se inteiramente à igreja. Depois fundou uma ordem religiosa que é chamada os franciscanos, não é? E foi também uma grande ordem missionária de grande evangelização pelo mundo. E até São Francisco foi um santo que recebeu os estigmas de Cristo, as feridas de Cristo no seu corpo. Ok? Vamos ao outro santo, São Jorge. São Jorge é normalmente representado ele a cavalo a matar um dragão. Isso é claro uma lenda, um mito, mas tem o seu significado por trás. Vamos à biografia muito simples dele. Ele nasceu numa família cristã e juntou-se ao exército do Império Romano, outra vez da época do Império Romano. E pronto, os batalhões passavam, os cristãos eram presos ou eram mortos e eram até oferecidos em sacrifício aos deuses romanos, aos deuses pagãos, não é? Ao paganismo. São Jorge recusou fazer esta brutalidade. O que aconteceu? Foi trazido para em frente ao Imperador Romano. Na altura, a sentença, não houve sentença, o Imperador tentou converter, tentou esclarecer, converter, tentar dar a volta a São Jorge. Não é? Não houve assim sentença porque o pai dele era amigo com ele, então o Imperador foi um bocadinho mais manso, não é? Não foi como São Sebastião. Tentou ali dar a volta a ele, mas São Jorge recusou sempre. Não é? Até o Imperador oferecer títulos, terras, dinheiros, seja lá o que for, para ele se converter ao paganismo, São Jorge nunca foi para esse caminho, até que no fim, depois, então, o Imperador ainda tinha outra maneira de convencer, sentença de morte. Foi lacerado por espadas e depois, no fim, decapitado. Enfim, além do que, então, além dessa simbologia de São Jorge com o dragão é símbolo de Satanás, símbolo também do paganismo, e portanto vê-se São Jorge aí vitorioso sobre ele. Depois há um santo que é menos conhecido, mas é chamado São Tomás de Becket. Ele nasceu em Inglaterra e era membro do clero católico. Depois, ele quis também participar em batalhas, entrou na Batalha de Toulouse, houve a conquista de Toulouse, uma cidade da França, e quando o seu arcebispo de Cantuária morreu, o rei de Inglaterra prometeu a possessão. Na altura havia um bocadinho de parceria entre o Estado e a Igreja, e o rei prometeu aquela possessão: serás também arcebispo. Ele aceitou, só que depois o rei, de ver que ele aceitou esta possessão, queria controlar a Igreja, queria controlar as coisas. E São Tomás não gostou disso. Não, o Estado é o Estado, e a Igreja, temos parcerias, mas calma aí que o Estado não pode sobrepor a Igreja, porque a Igreja é superior ao Estado. Porquê? Porque é a coluna e sustentável da verdade. Não é? E tem o seu próprio governo, não é? A sua hierarquia, o seu governo. E, portanto,
houve depois uma rivalidade entre o rei e este santo. O que aconteceu é que depois o rei, por vingança, mandou 4 soldados para matá-lo e foram matá-lo quando ele estava a rezar as vésperas na catedral, na sua catedral. Estava a rezar as vésperas com outras pessoas ao lado, não é? Morreu mesmo ali, aos pés do altar. E a última coisa que quero falar, e esta tem muita controvérsia, muita gente já ouviu falar disto, há muitos mitos, muitas mentiras. Estou a falar da Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc. O que é que se passou com ela? Bem, ela nasceu em França, no período da Guerra dos 100 Anos. Aos 13 anos começou a ter umas visões. Depois começou que era São Miguel Arcanjo, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Todas estas personagens incentivaram a tentar libertar o país da invasão dos ingleses, trazendo de volta depois o filho mais velho do rei à cidade francesa de Reims. Ela depois assustou-se no exército, comandou vários batalhões e não, já vou para aí. Depois, desculpem lá o meu filho, entrou em vários batalhões, foi uma conselheira estratega, portanto ela tinha bastante inteligência para entrar em campos de batalha, tentar vencer, e viram que com tantas batalhas que ela saiu vitoriosa, as pessoas viram que ela estava inspirada por Deus. Depois, mais tarde, houve um período de tregas entre os franceses e os ingleses, capturaram-na e puseram depois a tribunal e disseram que ela defendia heresia, feitiçaria e até acusaram dela de ser travesti, porque ela usava um bocadinho de roupas assim masculinas. Na altura, não é? Isto era um escândalo, mas Santa Joana d'Arc vestia-se assim para proteger o seu corpo, não é? Contra algum abuso, não, queria proteger a sua virgindade, a sua castidade, o seu voto de castidade. Depois, o julgamento depois, não é? Foi longo e depois ela foi condenada à morte na fogueira, aos 19 anos. Portanto, vejam lá como ela era bastante nova quando liderou estes batalhões, essas coisas. Depois de morrer, a Guerra dos 100 Anos ainda continuou, mais 22 anos. E houve depois, posteriormente, para a Igreja uma outra investigação, um novo julgamento, e o Papa viu que ela estava inocente e, portanto, todas as suas acusações foram retiradas e foi beatificada e mais tarde canonizada santa. Portanto, vejam lá, meus irmãos, todos nós temos a oportunidade, mesmo que estejamos no exército ou não, temos a oportunidade de seguir em frente com o nosso Evangelho, a mensagem cristã para todos. Não é? Lutem, meus irmãos. Continuem a lutar. Até para a semana, se Deus quiser.